Oi, oi, gente. Hoje vamos ter mais um vídeo no canal Extremo de Guilherme. Hoje tô tendo que fazer o vídeo de dia porque, por causa de tempo, né? O vídeo precisa ser entregue para um trabalho que eu tô desenvolvendo. E assim, o vídeo de hoje eu vou tentar trabalhar algumas questões relacionadas a esse trabalho e outras eu vou estar tentando expor minhas ideias sobre o jogo, poder estar colocando um certo valor sobre o jogo. Porque na época que eu joguei também não foi uma. Eu não consegui valorizar tanto o jogo, eu não consegui ver todas as. Eu não consegui abstrair tão bem o jogo. Mas agora, depois, nessa mudança depois, eu percebi que o jogo tem um grande valor. Não só como educativo, mas também como fonte para a gente refletir sobre alguns assuntos. E, bom, bora lá. Quem não sabe o trabalho que eu estou desenvolvendo, no caso, é sobre o quarto capítulo do livro Árvore do Conhecimento. E ele fala sobre metacélulas, a vida das metacélulas. E não vou explicar aqui agora quem são metacélulas, porque não condiz com o que eu vou estar precisando falar no vídeo. Mas quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo sobre isso. O mais importante aqui agora é que vocês entendem que eu vou falar sobre o jogo Obscure 2. É um estudo de caso sobre o jogo Obscure 2, tá? Onde eu vou estar tentando trabalhar questões do livro junto com as questões do jogo. E vou estar tentando pegar essas abstrações que eu fiz do jogo ao longo da minha jornada como jogador e trazer isso para o contexto do livro também, poder estar somatizando aí, gerando mais conhecimento e valor para o jogo e para o livro também. O livro porque ele é um pouquinho antigo, então as pessoas podem falar, mas já está antigo, precisa de uma novidade nessa questão. E o jogo também é um pouquinho antigo, mas ele é mais moderno, porque ele é um jogo, ele está num contexto de mídias digitais e tudo mais, e ambientes virtuais. Então permite que nós pegamos algo que está considerado como antigo, pegamos algo que já está mais atualizado, juntemos os dois, e assim nós podemos transformar isso em algo mais algo que fique no meio entre tais questões e permite nós termos quem tem a visão um pouco mais equilibrada em relação a essa coisa de quem tem uma visão mais plena vai perceber que isso vai permitir a nós estarmos no meio entre o passado e o futuro e enxergar novos caminhos com isso. Pra quem não sabe, o jogo Obscure é um jogo de survival horror. Aqui eu vou estar lendo aqui no Wikipedia, tá? Pra poder vocês saberem sobre o jogo e eu não perder nenhuma informação importante. O jogo é um jogo de survival horror, ou seja, horror de sobrevivência horror, lançado em 2007 para PlayStation 2, Nintendo Wii e PC. É o segundo jogo da série, tá? Então tem o primeiro. O que aconteceu no primeiro? O Stan, a Shannon e o Kenny, que estão nesse jogo aqui, foram infectados pela mesma flor que vai ter no jogo. Eu tô dando spoiler já, mas não é um spoiler tão grave, mas é um spoiler, né? E quem quiser jogar o jogo primeiro e depois vir ver esse vídeo, joga lá e depois vê. Porque eu vou dar alguns spoilers, como eu já tô dando agora, mas depois vai vir spoilers bem mais peludos pra gente estar discutindo aqui. Então vamos lá. Jogo de escolha segunda série. No primeiro Stan, a Shannon e o Kenny são infectados pela flor. Mas algumas pessoas que são infectadas por essa flor não se transformam e outros se transformam. Aqui não se transformam, desenvolvem habilidades especiais, como imortalidade, poderes parapsíquicos ou coisa do tipo. Já quem é infectado vira monstro. E para não dar mais spoilers agora nesse momento, vamos lá seguir com o vídeo. Isso foi uma introdução sobre o que eu fiz, né? Poder vocês entenderem o que a gente vai estar discutindo aqui. Uma introdução sobre o jogo. E... bom, vamos lá. Então o que está acontecendo aqui? Esse cara que estava no corredor agora há pouco é o Corey. Ele tá com a namorada dele, a May. Eles estão fazendo visita pra esse cara aí que tá aparecendo agora na câmera aí. Que é o Stan. E a namorada dele, no quarto deles. E nesse quarto vai ter também a irmã da May. Come in, come in. Here, smell this. Isso que a namorada do Kit está aprendendo pra ele é uma nova droga que está na universidade. É feita com base na flor. E no caso eles estão produzindo uma droga que não tem efeito de transformação, né? Porque não são os poros da flor, eles estão queimando
a rosa e permitindo que você cheire os gases dela, o resultado da queima. E isso permite você ter alucinações e tudo mais. Mas vamos seguir em frente que eu vou explicar algumas coisas mais sobre isso. It'll melt your nostrils. Wow, what's in there? Everyone on campus has been making tea with this flower for a month. It's time we tried it. Hey, neighbors. Hey! Esse que pegou agora o recipiente é o Kenny, e essa que vai puxar ele agora é a irmã dele, é a Shannon. Esses dois são do primeiro jogo. Só que o Kenny não pode, ele tem que tomar medicamento constante para não virar um monstro, e a Shannon conseguiu evoluir para outro nível. Doing? Great, my sister. Come over here now. See y'all at the party. Weird family. Do you think they'll let us into the Delta Theta Gamma party? It's really exclusive. If you're with me, it won't be an issue. Ó, o Cora vai chegar de novo, e pode ver que a May não estava apresentando sinais de estar drogado. O que põe com que ele entrou em alucinação primeiro, certo? Vamos lá. Crap. Aqui entra uma coisa importante, né? Como jogos... aqui o Corey perde a consciência, ele vai para o mundo das alucinações, provendo a sensibilidade que a droga dá. E assim... Tipo nós vamos nisso, que como eu falei, a gente juntar o antigo com o novo e tentar achar um caminho do meio. O livro trabalha questões muito teóricas, às vezes você pode... Claro que tem uma questão dessa, você pode até imaginar coisas em relação ao que o livro está dizendo, mas jogos permitem você, caso você não tenha uma imaginação muito grande a ponto de conseguir imaginar exatamente o que você está vendo aqui agora na tela, ou você tem dificuldade para imaginar, o que seja. O jogo que eles permitem você pegar o que você leu no livro, construir um ambiente virtual com isso e estudar o que foi feito no livro. Não que esse jogo tenha sido feito pensando no livro, mas incrível que pareça, os desenvolvedores do jogo bateram muito próximo do que o livro dizia. Não em questões assim, teóricas, mas em questões de, na prática, como é que isso funciona, né? Em alguns aspectos, tá? Como vocês podem ver aqui, o jogo permite a gente trabalhar a questão de alucinação. Como é que a alucinação acontece? Vem um estado de euforia, a pessoa simplesmente começa a ver vultos, essas coisas assim. Então isso é muito importante para nós entendermos agora por que desse vídeo, né? Porque eu estou trabalhando o Obscure 2 junto com um tema sobre metacélulas. Para poder explicar essa questão, como nós, como seres metacelulares, trabalhamos essa questão do inconsciente, dos sonhos, das alucinações dos jogos, permite a gente colocar isso para fora, estudar isso depois, como se fosse um objeto de pesquisa. What the hell am I doing here? May? May, what's going on? I don't know. What is that place? Sven had better not be playing tricks on us. Let her go, you're gonna deal with me! We gotta do something. Aí eu cortei o vídeo, tá? Aqui tá eles no corredor já. Por causa do seguinte, ia ser muito longo se fosse passar o jogo inteiro. E essa parte inteira, desculpa, o jogo inteiro não, essa parte inteira da alucinação. E assim, o que eu posso dizer é o seguinte, eles estavam dentro daquela floresta, eles acham um poço, um túnel na verdade, esse túnel aí, e eles vão seguir por ele. Quem tiver mais curiosidade depois, pesquisa na internet significado de sonhar com túnel, tal, essas coisas assim, uma coisa do tipo, para poder entender por que será que o Core está pensando nisso. Eu não vou trabalhar todas essas questões aqui agora, mas vou poder levantar algumas para vocês já. Vamos continuar lá. É uma coisa importante, o Core conseguiu achar uma lanterna, né? Essa lanterna pode ter um significado muito importante, como também aquele que carrega a luz, né? Porque existem os arquétipos, né, do nosso subconsciente e nosso inconsciente. Vocês podem ver que quando ele carrega a luz, ele carrega também de ele ser o portador da luz. Ele tem uma consciência, ele sabe o caminho, é ele quem guia o caminho pelas trevas. Também pode ser chamado de o eremita, né, o que anda sozinho, que já se afastou da humanidade de um certo ponto porque ele desenvolveu um certo nível. Como vamos ver aqui também, ele é muito sensível, o Core é muito sensível, ele conseguiu sentir o cheiro, só de cheirar a droga da planta, da flor, ele já conseguiu se conectar com muitas coisas que vai acontecer, ou que poderia acontecer também, e ele consegue prever algumas coisas. Mas por que pareça, ele tem um ponto cego, que no caso é a namorada dele, a May, que ele ama muito ela. Depois eu vou explicar isso mais pra frente, vamos lá. Something's coming. Can you feel it?
again. But what's going on? Aqui a irmã da May, ela tava com o corpo separado do meio, sem o braço. Por que será que podemos... Eu vou dar spoilers agora, tá? Por que nós vemos a May aqui, a irmã da May, nesse estado? Porque o Cora já preveu provavelmente que ela vai morrer no jogo. E ela realmente morre, brutalmente. Então, ou seja, ele provavelmente esteja prevendo que a morte dela, mas ele não consegue prever a morte da May, que também vai morrer no jogo. Por que disso? Porque ele ama muito ela, então ele não aceita a morte dela. Já a outra ele não tem uma ligação tão forte, então ele até aceita a morte. Where is the other half of me? I'm here, June! June! I need O nome da irmã dela é June, tá? Ela acabou de falar aqui agora. the other half of me. He desires me, Stan. Aqui é outra pessoa que vai morrer no jogo que ele prevê também a morte, que é o Stan. Vamos ver que ele também vai perder o braço, né? Vai abrir aqui no meio aqui. É bem muito parecido com a forma como ele morre. O que pode concluir que Cora está conseguindo entrar num estado de transe profundo, onde ele consegue prever as coisas até em questões de detalhe, como a coisa acontece. Ou vai acontecer. They all want me. Corey, you bastard. Stop! Look at me. See how satisfied I am. Pleasure. Aqui vemos a namorada do Stan com as entranhas abertas, na barriga aberta. Outra coisa que o Cora prevê no jogo, que ela vai ficar grávida de um monstro e vai ter os esporos dentro do corpo dela. E por que dessa cena, mesmo sendo brutal? É importante nós trabalharmos uma questão aqui que... Como talvez ele aceite, o Corey tem essa questão de ele aceitar, ele talvez vai acordar, não vai lembrar de todos esses detalhes, porque são muito fortes, são muito viscerais, né? Mas assim, o que é importante nós enfatizarmos aqui has opened. que somos parte de um sistema muito maior, morte, vida e algumas coisas nos guiam nesse sistema, tal. E o Corey talvez esteja guiando a gente para mostrar para nós o que vai acontecer na história. E, então é muito bom a gente ver essa cena, poder mostrar cada detalhe para ver como a parte depois vai rolar no vídeo depois aqui, lá pro final vai mostrar isso tudo que está acontecendo agora nas alucinações dele. Então aqui eu estou fazendo uma ligação entre inconsciente do Cora, consciente. Mesmo o Cora sendo um personagem de videogame, não sendo um ser humano, ele foi feito por seres humanos. Então há uma reflexão, há um espelhamento aí. Então ele pode ser, mesmo sendo humano ainda, ele serve como objeto de pesquisa. Então vamos lá, pegar o consciente e inconsciente do Corey, juntar isso com a questão das células metacélulas, entender que talvez o corpo dele, as células dele estejam se comunicando junto com nesse instante de um nível de vibração muito alto, para conseguir chegar nesses insights, nessas ideias que ele está tendo sobre como a coisa vai acontecer. Pedal inside my body. Aí esse monstro aqui, depois aparece, eles lutam contra o monstro e o monstro é derrotado. Se você não derrotar, se não me engano, é game over. Então vamos seguir em frente antes que eu comece a entrar em detalhes sobre o jogo. Antes que eu esqueça, aqui no caso, lembrei, aqui está tendo uma festa, nessa parte do vídeo está tendo uma festa na universidade, num outro prédio lá à parte. E o Kenny e a Stan, a namorada do Stan, o Stan e o Corey, a May, nem a June foram convidados. Mas eles querem ir pra festa, eles começam, o Kenny, a namorada do Stan, arrombam a festa e começam a explorar lá dentro. Mas eles vão perceber que algo dá errado. E a gente vai perceber isso agora no vídeo. Lembra que eu falei da flor? Que os esporos dela transformam? Então, vamos ver como isso acontece. Antes que eu esqueça, por que é possível o Corey ver essas previsões? Por que os criadores de jogos colocaram essa questão, né? Por que será que é possível imaginar nos jogos, sendo que isso também acontece na realidade? Para quem nunca teve vivenciado isso na realidade, porque
eu digo que é possível isso? Porque nós somos somente meros elementos num sistema muito maior. O ser humano não é um sistema por si só. O sistema é maior que o homem. O homem é um elemento no sistema. Igual a flor é um elemento. E em teoria dos sistemas, quando um elemento conversa com outro, isso gera um efeito efeito em cadeia. E esse outro elemento conversa com o outro, vai fazendo ligações, isso vai gerando não só ligações, conexões, como também teoria do caos, que é aquela coisa da bagunça, do desconhecido, porque essas conexões podem gerar coisas novas. É exatamente o que ele fala no livro, da questão das ligações ontopoéticas. Que são células que, enquanto não se desintegrarem, continuarão fazendo ligações com outras células. Nesse caso aqui, a flor é um corpo estranho, mas ela consegue comunicar com o nosso corpo por causa das transformações. E os outros seres humanos que são infectados com outros seres humanos vão gerar ataque, a dor, né, a morte e tudo mais. Mas, só isso que eu queria falar. Por que ele está tendo essa visão? Porque ele faz parte de um sistema muito maior. Não só ele, todos nós fazemos. Esse sistema nos engloba. Nesse momento aqui estamos vivendo dentro de um sistema. Mas não é Matrix no caso, é um sistema. Sistema da natureza, o sistema da criação, o sistema sistema respiratório. E nossos pulmões e nós somos somente elementos desse sistema. Então, ele pode estar tendo essas visões porque ele está se conectando com algum elemento no sistema, tirando a flor, porque a flor só é o que vai dar o efeito de alucinação dele, mas ele está conseguindo se conectar com outras coisas, que pode ser o subconsciente dele, que também é um elemento, para poder estar gerando essas previsões. E isso acontece porque ele é sensível. O Kenny vai cheirar a droga e não vai sentir nada, tanto que ele vai falar daqui pra frente no vídeo, depois nós vamos ver isso. What is this mess? Well, people had fun. But... Amy! May! Aquela cena que passou agora há pouco do Kenny e a namorada do Stan entrando pela janela, eles arrombando o prédio, como eu tinha dito. Só estou poder enfatizar, né? Pois vocês vão acharem que tá alguma coisa fora do tempo. E aqui agora o que está acontecendo é que o Corey e a May vão pra festa e descobrem que tem alguma coisa errada e vão procurar e acham a Amy, que é a namorada do Stan, e o Kenny e o professor de biologia nesse pátio aí. E aqui nessa cena o Kenny vai falar: mas eu não senti nada quando cheirei a droga. Pra mostrar que tem pessoas que são menos sensíveis. How are you? Are you okay? We've been worse. You haven't seen Sven and June, have you? Quite a specimen you got there. Who are you? Richard James. I teach biology on campus, and I mentor the Delta Theta Gamma Brotherhood. What are these things? For now, all I can say is that it is, or once was, human. The organs are all still there. There are these purple marks all over it. This is Matt. I recognize his tattoo, but we saw him not that long ago. He was fine. It's that flower. Então aqui o doutor está avisando que essa coisa é humano. Por causa que ele tem os órgãos lá, que são os órgãos humanos, só que eles estão transformados. E o Kenny explica que foi a Flor que fez isso. E podemos ver que aqui que a Amy, né, que é a namorada do Stan, está tentando tampar os ouvidos, né, não querendo ouvir a verdade, né. Ele não quer aceitar a realidade como ela é. Isso é... Como posso dizer? É uma linguagem, é uma informação que os criadores do jogo estão passando para nós nesse momento. De como essa personagem se comporta, né, diante dessa situação. Eu poderia fazer uma análise sobre isso, mas não vou me aprofundar muito nisso agora, porque a questão não é tão importante, não é tão relevante para a pesquisa. Vamos seguir em frente. That's done this. Flower. That one we smelled. Given the nightmares I've had, Olha só que cena interessante. O Kenny, né, ele chega todo firme, né, ele fala: não, foi a Flor que fez isso, ele não se balança muito pelo que está acontecendo, ele é forte. E provavelmente são coisas que a própria Flor, quando infectou, ele deu pra ele ficou mais confiante, mais líder.
E o Corey, como ele é mais sensível, ele coloca a mão na testa, né? Que diz assim, nossa, isso está na minha cabeça, isso está me abalando, né? Isso está entrando no meu centro de pensamento, está lá no meu... Estou processando isso ainda. Mostrando que ele talvez seja um cara mais intelectual, mais sensível e esteja mais preocupado com a situação. Já o Kenny está numa posição de que a gente fala, alguns teóricos chamam de corpo de macho alfa, né? Peito aberto, mãos ao lado do corpo, braço longo ao lado do corpo e tudo mais. Olha que interessante, a Amy coloca a mão na barriga e o Corey coloca a mão na cabeça. Quer dizer assim, o Corey já percebeu alguma coisa que pode vir a acontecer, mas ele não consegue entender porque não tem estudo, não consegue fazer uma autoanálise dele mesmo. Isso também nem é muito bom que façam uma autoanálise de si mesmos. A Amy coloca a mão na barriga e olha pro Kenny, e o Kenny, pelo visto, percebe isso, porque ele fica interessado nela quando ele vira monstro depois. E é ele que violenta ela. Ele fica interessado nela depois. E olha como ela sugestivamente dá gestos de que ela também esteja conectando com essa força de ser geradora de alguma coisa. Ser o arquétipo da grande mãe. E o Kenny é o macho alfa e ele domina a situação. Então ela prefere ele, porque ele dá filhos mais fortes pra ela. E o Corey só fica ali como se fosse o sensível que tá tendo essas coisas. E a May fica do lado dele porque ela também... Ela compreende ele e pela compreensão dela... Não sei se ela ama muito ele, mas ela compreende ele. Então ela fica ao lado dele pela compreensão dela. I'm inclined to agree. Students remain as they are, quite oblivious of certain biological law. We took an energy drink to fight off a headache. Maybe that counters whatever it is that makes you go crazy. Hell, I don't know. I haven't felt anything. I'm going to do some tests on this flower and this student. You'll find an exit if you go through the dance hall. Good luck. Wait. O professor dá essa injeçãozinha pra poder estar tirando proteína dos monstros, pra poder estar aplicando neles mesmo, pra poder estar se curando e ficando mais resistentes. Também é uma comunicação com metacélulas, né? Como a gente pode pegar coisas de outros elementos, como um outro ser humano está transformado, e pode pegar aquilo para nós, para poder ficarmos também mais fortes, mas sem estar infectado. Só pegando resistência, coisas boas que foram feitas daquela outra ligação antiga. Mas, assim, uma coisa interessante, né? Que talvez o Kenny esteja mentindo. Porque o Kenny fala assim, não senti nada quando ele tomou o energético, né? Não ficou melhor. Que a May falou, quando a gente tomou o energético, a gente ficou melhor dos resultados da alucinação, né? Da droga. E o Kenny falou, mas eu não senti nada. Ele sabendo que a Amy tá interessada nele porque ela tá com a mão na barriga, aquela coisa toda, né? Claro que pode ser outras coisas também que ela pode estar sentindo. Pode estar com uma dor de barriga, né? Por exemplo. Mas vamos tentar levar isso pelo lado que o roteirista, o jogo, se está caminhando para um sentido. Então vamos descartar qualquer coisa que não seja caminhando junto com esse sentido para nós termos uma elevação maior de conhecimento aqui sem ter que ficar abstraindo muito ou fugindo muito do assunto. Quem quiser fugir também, ficar imaginando coisas aí, tipo outras coisas, podem. É até bom que vocês treinam a lógica randômica, né? Aquela coisa de você ir criando coisas a partir do nada e configurando coisas novas o tempo todo. De uma coisa que começou assim. Mas é bom que nós mantemos aqui nesse vídeo uma linha de pensamento para poder chegar na mesma conclusão. Depois a partir dessa conclusão, depois que o tempo for concluído, a gente pode pensar em outras coisas. Bom, vamos lá. Então sim, ele dá essa direção pro Corey, pra May, pro Kenny e pra Amy também, para eles poder ficarem mais resistentes. É uma forma no jogo de você evoluir no jogo, né? Ficar cada vez mais resistente, precisando morrer menos. E como o jogo vai ficando mais difícil, isso é bom, se for necessário. Mas assim, serve também para nós na questão de explicar a questão das metacélulas e como nós somos capazes de conectarmos com qualquer coisa, mesmo que ela gere nossa morte ou nossa evolução e por aí vai. The resistance of these things comes from the special proteins contained in their blood. Aí eu cortei, tá, que passou muito tempo no vídeo. Essa próxima cena aqui vai ser na quadra de futebol. Nesse caso aqui, o Stan vai estar... O Stan é esse cara de camisa azul, que é o do primeiro jogo que foi infectado também, que precisa de uma medicação igual o Kenny. Mas uma coisa interessante, ele prefere não virar o monstro que o Kenny é, nem virar um monstro... Não é igual o Kenny, ele é a versão monstro dele. Porque ele ama a Shannon, que é a irmã do Kenny, e ele prefere ficar na forma humana para poder ficar ao lado dela. Então, ou seja, aqui no jogo trabalha uma questão de amor, como o amor pode superar barreiras e vencer limites e permitir nós nos tornarmos aquilo que nós queremos.
Mas isso aí é uma coisa também filosófica, é meio... É uma linguagem de jogos, ou seja, de transmitir uma mensagem no final, para pegar tudo que foi acontecendo no jogo para explicar qual é a mensagem que o jogo quer passar. Mas assim, o que eu posso dizer também é que assim, esse jogo talvez esteja trabalhando questões de William Shakespeare, né? Porque é uma coisa interessante. O William Shakespeare não vamos passar o vídeo depois explico de novo, mas guarda essa informação. O jogo talvez esteja trabalhando questões de William Shakespeare, de romances antigos, essas coisas assim. E agora os dois carregam a luz, porque cada um tem sua luz individual. Ou seja, aquilo que o Corey adiantou lá no tempo dele, que é carregar a luz dele para ver as coisas, se manifestou primeiro que os outros, mas agora todos têm sua luz pessoal para carregar a jornada no momento de trevas. Aqui eles vão lutar contra o Kenny, né, tá na quadra, e vamos ver como a cena desenrola aqui no começo para explicar depois sobre William Shakespeare. We are at the climax of things. A new beginning. You, Corey. Even though I took everything you cared for away from you, you will come to love me like a brother. For you and I will be the same. You know what, Kenny? There's only one person I ever belonged to. And it was May. Então nós vimos aqui o Corey se suicidando. E aqui a gente pode concluir o seguinte, que... Por que ele se suicida, né? Porque como o Kenny matou a May, que era a mulher da vida dele, o amor da vida dele, ele prefere morrer em vez de continuar vivendo sem ela. A gente vê aqui uma coisa meio William Shakespeare, né? De Hamlet, né? Não consigo mais viver com o amor da minha vida, então eu morro. A gente faz uma reflexão a essas obras, né? Antigas. Então, ou seja, o jogo consegue trazer coisas do passado e remeter nele tudo dentro de um jogo. Através do roteiro, através da hiper-imersão que os jogos permitem e tudo mais. E outra coisa que eu ia falar também só é questão também de que... se você for pesquisar na internet, vocês não vão achar, tá? Isso é uma abstração que eu fiz do jogo, jogando como jogador. Depois de ler Hamlet, eu percebi que... Posso estar enganado se é Hamlet no caso, mas acho que é uma obra de William Shakespeare que fala essa questão da morte depois que o amor da vida dele não está mais lá. Então eu fiz uma abstração do jogo, fiz uma releitura do jogo depois de anos e percebi esses detalhes. Eu estou trazendo aqui hoje no vídeo. Outra coisa também importante, por que o Corey desiste da vida, né? Sendo que ele é um cara que tinha luz, né? Tinha como saber o final, as respostas. Porque como o Freud explica, todos como seres humanos temos uma impulsão para o amor, que é Eros, e todos nós temos uma impulsão que é para a morte, que é Thanos. E o caso do Corey é o seguinte, ele amava muito a May. Ela era a ligação dele com o Eros pessoal dele. Quando ela morre, essa barra reduz e vai parar em Thanos. Então ele fica sobrando somente a inclinação para poder morrer e se matar. Mas foi uma explicação psicológica para entender como é que o inconsciente do Corey está trabalhando agora, usando ele como objeto de pesquisa, né? Já que ele é reflexo de uma criação de um ser humano, para poder explicar algumas coisas. Aí aqui tem a luta final. Aqui eles vão derrubar esse objeto pesado em cima do Kenny, vão vencer ele. Eu vou adiantar um pouco. You were my only family. Porque aqui a gente vai estar a Shannon falando da família, que a família dela é o Kenny falou que a família cresceu e tudo mais. Ela cuidar do filho dele, ou filha dela, não sabe ainda, né? Mas vou adiantar aqui para poder explicar o que é mais importante.
Don't worry. I'll make allow it to live. Shannon! Chegando na parte que importa, o helicóptero começa a voar, decolar. E dentro dele tá a Amy, grávida, e o professor de biologia que quer levar ela para um lugar para estudar a espécime que vai nascer. Mas isso não vai acontecer, como nós vamos poder ver agora. Nós podemos ver aqui agora, né? Que o autor, o roteirista, ou o cara que criou o jogo pensou provavelmente. Que o amor vence no final, o que ele queria dizer com essa cena, né? Porque os dois que se amam ficaram até o final. E o Cor também amava muito também, mas ela morreu, então tá gerando nele a sensação de Thanos. Mas assim, esses dois aqui, o Shannon e o Stan, conseguem ficar até o final vivos. E eles vão se beijar mostrando que é uma forma de expressão de amor. Então eles se amam realmente até se dado momento do jogo e eles estão sobrevivendo. Então o que ele quis dizer? Que o amor sobrevive a tudo, todas essas constantes da natureza. Então, o que ele quis dizer com isso? É uma reflexão que eu passo pra vocês agora. Man, you think this is finally the end of it? Aqui eu vou cortar, né? Que Shannon resolve falar, não, vamos atrás, vamos resolver todos esses problemas aí que nós temos que matar essas criaturas. E o Stan pergunta se esse é o final de tudo. Aqui eu vou pular o vídeo pra poder ir logo pro final. Eles têm essas conversas e depois vão em direção ao vulto lá, de onde explodiu o avião, o helicóptero. Once and for all. And roll. E aqui temos o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Tá calor pra caramba. Eu queria ter feito esse vídeo à noite, mas não sei o que poderia acontecer à noite, né? Tá pouco tempo pra fazer ele. Se eu fosse fazer à noite, provavelmente um vizinho colocaria a música alta aqui pra gente ouvir e a gente não ia dar pra poder fazer o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Espero que vocês tenham percebido que podemos pegar jogos antigos, com livros mais antigos ainda, desde que o livro tem uma teoria muito boa, e juntar os dois e achar um caminho do meio. Se o livro não tiver uma teoria muito boa, vai depender da sua criatividade para poder abstrair o que o cara tentava dizer e tentar levantar coisas que ele também levantou, mas também não descartem livros com metodologias tão ruins assim. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se ficou muito assim, muito vago essa questão de inconsciente, consciente, é porque não é a questão do tópico de hoje, do vídeo de hoje. Mas para quem tiver mais interesse, leiam sobre inconsciente e consciente na psicologia, de Freud, de Jung. E você vai entender muita coisa do que aconteceu no vídeo. Inclusive, pela teoria de Freud, é possível sim defender que a Amy estava com a mão na barriga, mostrando uma certa questão do arquétipo da grande mãe. Porque ela, como Freud dizia, tudo passa pelo sexo. Então, quando ela fala que aquele gesto é um gesto sexual, que pode virar outra coisa depois, mas no princípio daquele momento a ligação sexual. Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem, tenham gostado. Se quiserem fazer um vídeo sobre esse vídeo, podem fazer. Só não esquece de comentar sobre os créditos, dar os créditos a esse vídeo. E bom, é isso. Falou, gente. Tenham um bom dia.